Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do fundo KNRI11, fundo de lajes corporativas e de logística. Então a gente vai ver aí como é que o fundo performou, né? Como é que está a situação de vacância do fundo, ocupação, situação financeira. A gente vai ver se o fundo é um fundo para investimento de médio e longo prazo. Vamos fazer aqui um apanhado dos números. A gente tem um tempo que não fala aqui do KNR11 e o relatório tiveram algumas modificações de layout e a gente vai fazer aqui uma leitura, né, para poder se atualizar do que está acontecendo no fundo. O fundo também que está caindo aí no mercado, está em torno de 157, R$ 158 a cota, último fechamento do dia 14, né, sexta-feira. Então, vamos ver como é que foi a performance dele no mês de maio. O fundo está distribuindo um bom provento, mas com base no valor de mercado, ali ele está abaixo de vários outros fundos aí, mas é um fundo bem diversificado. Você vai reparar isso aí, você que está estudando os fundos imobiliários, você vai ver que é um fundo bem diversificado, né, que tem vários imóveis aí. É um fundo gigantesco, né, um dos maiores fundos do setor de tijolo, né, do ramo de tijolo, dos fundos de investimento imobiliário aqui no Brasil, tá ok? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve aí, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça. E esse relatório gerencial que a gente vai fazer a leitura, eu vou deixar no link na descrição do vídeo para você baixar diretamente da B3 e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e encurta a distância, né? Converse com outros investidores também. E a gente está reativando, né? Estamos reestruturando a nossa área de membros. Fique ligado aí para você saber algumas informações importantes que a gente vai aí lançar a nova área de membros, ok? Vamos para o relatório gerencial então para a gente poder saber informações atualizadas? Vamos lá então, o relatório é esse aqui, o relatório do mês de maio, né? Então é um fundo híbrido de tijolo, né? A gente considera um fundo híbrido de tijolo, um fundo de quase 4,5 bilhões de patrimônio líquido, o valor patrimonial da cota 158,78, fechamento de maio. E no mercado tá aproximadamente esse valor aí também, tá? Aqui fechou a R$ 160, mas o valor aí no mês de junho, muitos fundos caindo, né? E um deles também é o KNR11. Número de investidores ou cotistas, né? Mais de 267 mil cotistas. Eu ainda não sou cotista do KNR11. Quando ele chegou ali ano passado a 130, 129, perdi uma grande oportunidade de entrar no fundo. Sou doido para entrar no fundo, né? Mas não tive ainda uma oportunidade legal de preço. Estou esperando aí, acompanhando ele também no mercado. Vacância física do fundo atual, ó, 2,5, 2,5% de vacância. Estava 2,57 no mês de abril, tá? Então teve aí alguma ocupação, a gente vai ver isso aí também. E a vacância financeira, 7,85, estava 8,04. Essa distância aqui, basicamente, né, são as carências, os descontos, né, que aí o fundo acaba dando em relação aos novos contratos, né? A gente vai também verificar isso aí. Vamos aqui então para os comentários do gestor e falar que no mês de maio teve uma locação de um andar no edifício Bela Paulista para Fujifilm, né? Fujifilm é a antiga empresa no Brasil, né? Tem aí empresa que atua ampla gama de negócios aí, 3 campos de saúde, materiais e geração de imagens. Então, é hoje uma empresa que, na verdade, se reestruturou, né? Que acaba que aqueles filmes, né? Aquelas películas que se tiravam nas câmeras anteriores, né, não se tem mais praticamente, né. E aí então a Fuji teve que uma das empresas que tiveram que se reinventar com a era digital, tá. Então a gente vê aí que está nos campos aí, ainda de imagens, né, de geração de imagens, mas atuando em vários outros campos, nessa questão de geração de imagem, agora basicamente no ramo digital. Ele fala aqui sobre a rápida absorção da área vaga desse imóvel, então considerado um imóvel, um excelente imóvel, né, lá próximo, pelo nome aqui, é próximo à Avenida Paulista, né, lá no bairro ali, bem localizado ali no centro de São Paulo, né. E o antigo inquilino, ó, tinha desocupado em abril, então rapidamente foi ocupado e voltou a atingir os 100% de ocupação nesse imóvel, demonstrando que os imóveis aí do KNR11 são imóveis aí bem
bem estruturados, né, bem localizados, que as empresas aí acabam aproveitando essas oportunidades para ocupar e estar bem posicionado em relação também aos outros clientes que porventura tenham, né. Então, essa alocação fez com que a vacância diminuísse para 2,51, como a gente viu lá, né, e também a vacância financeira, tanto a vacância física quanto a vacância financeira. E a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos novos contratos está em 8,57, tá? Então, tem aí essa questão das carências e dos descontos concedidos. Ele fala que também em relação à sustentabilidade, né, certificação LEED, daí do edifício Boulevard Corporate, nessas certificações que são interessantes, né, também do edifício Diogo Moreira, né, então tem aí essas questões de certificações que dá um upgrade, né, dá aí uma valorização também no imóvel. E no último dia 31 ele anunciou, o fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês, 31 de maio, anunciou R$ 1 por cota que foi pago já no dia 14 de 6, né? Na última sexta-feira foi pago diversos fundos e um deles foi o KNR11 que distribuiu R$ 1 por cota. Aqui está embaixo alguns números, né? Taxa de administração e gestão 1,17, né? Então as duas somadas que vêm apropriados mês a mês. O fundo tem desde agosto de 2010, distribuiu então R$ 1 por cota. Quem administra é a Intrag, não há taxa de performance, quem gere é a Quineia Investimentos, né? A gestora aí que administra fundos aí que são muito interessantes, se bem administrados, bem geridos, né, pela pela Quineia Investimentos, que é do Grupo Itaú. Aqui em relação à rentabilidade, a gente verifica aqui que o fundo, então, teve uma rentabilidade, tem rentabilidades positivas em todas as participações de emissões do fundo, que já fez sete, né? Então, todos os cotistas que participaram das emissões estão com as cotas até hoje, né? Todos estão aí com rentabilidades positivas. A última emissão lá em janeiro de 2021 está com rentabilidade de quase 30%. Tá? Então, o fundo então que o preço de mercado, né, acaba acompanhando ou é superior normalmente ao valor patrimonial do fundo, tá? Um fundo que os investidores aí gostam muito e que infelizmente ainda não tem em carteira. Aqui é os volumes transacionados, também é um fundo que, pelo seu tamanho também, tem uma boa liquidez no mercado, tem uma boa. Isso ajuda na precificação também do fundo, né? E o último mês, ó, o volume médio diário foi de mais de R$ 4 milhões de volume médio diário negociado na Bolsa de Valores. A negociação média, né, dos negócios aí realizados foram em média de R$ 729. Então, é um fundo que tem uma liquidez, sempre teve uma liquidez muito boa, né? A gente verifica aqui que foi até melhor, né? Aí em 2019, 2020, até em 2021 também tinha uma liquidez melhor. E aí o fundo está mais agora estabilizado com relação à liquidez no mercado. Aqui são as vacâncias, né? Que a gente já comentou. O fundo segue ali estabilizado também em relação às vacâncias físicas e financeiras desde novembro de 2023. Então está ali dentro do patamar entre 7,5% e 8% de vacância financeira e ali em torno de 2,5% de vacância física, tá? Então o fundo tem mantido isso desde o final do ano passado. E aí na carteira imobiliária, a gente verifica o quanto é um fundo diversificado. São 20 propriedades que ele tem em carteira, né? 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos, todos localizados no Sudeste, né? Nos três principais estados aí em relação à questão de volume financeiro de negócios no Brasil. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né, o centro nervoso do país. E ele é um fundo híbrido porque ele tem imóveis de logística e imóveis comerciais, como a gente viu isso aqui, ó, são escritórios, né, imóveis galpões logísticos e praticamente meio a meio, né? E dentro também da tipicidade dos contratos, ele também é um fundo equilibrado, ó, tem 52% dos seus contratos atípicos que normalmente aqui são ligados mais aos logísticos, né, não necessariamente, mas mais ligados aos imóveis logísticos, que normalmente precisam de alguma adaptação, né, as empresas industriais, né, então precisa de alguma adaptação, algo específico para atender certos inquilinos e sem também os contratos típicos. Dentro dos índices de reajuste, aí, normalmente os fundos, depois da alta do IGPM, né, muitos contratos foram fechados aí pelo IPCA, mas a gente sabe que o IGPM é o indexador do aluguel, né? Então ele ainda tem aqui 31% pelo IGPM, que agora quem ficou pelo IGPM está pegando uma deflação aí, agora está em torno de 3%, né?
e o IPCA acabou que virou o grande vilão no ano passado, né, e ano retrasado com a inflação aí alta. Mais para baixo a gente vai verificar aqui o prazo médio de vencimento dos contratos, está aí um prazo bem elevado também, ó, bem interessante para quem quer investir no médio prazo. Então, né, voltando aqui, os contratos, né, estão aí com um prazo médio de vencimento bem interessante, ó, escritórios com prazo de vencimento médio de quase 9 anos, quase 10 anos praticamente, né, do total dos escritórios e logísticos, total de quase 10 anos de prazo médio de vencimento, sendo 8 aí para os escritórios e mais de 11 anos de prazo médio dos imóveis logísticos, né. Então interessantes aí esses prazos para quem quer investir no médio e longo prazo. É um fundo que tem aí contratos com prazos bem interessantes, né, e também tem uma grande quantidade de contratos também, contratos atípicos. Aqui na absorção da carência é um fundo que também aí segue na recuperação das carências concedidas e alguns contratos que são firmados atualmente também, tem muitos fundos aí que a gente, às vezes não entende o porquê que ele, diminui a ocupação, né, e aumenta a ocupação, na verdade, diminui a vacância e os resultados não vêm. Muitos que cedem ali muitas carências, né, carências de 6 meses ou até às vezes até um ano, concede essas carências, porque o fundo acaba se livrando do custo, né, do custo de manutenção desses imóveis e firma contratos aí para futuras receitas, né. Infelizmente está uma disputa muito grande em relação a essas ocupações, né, e é a atual situação do mercado. E o que a gente vê aqui também é que a vacância financeira está mais concentrada nos escritórios do Rio de Janeiro. A vacância por segmento, são todas as vacâncias do fundo são todas no ramo de escritório e a maior ainda né, vem perdurando desde 2019, são os escritórios do Rio de Janeiro, 76% da vacância financeira do fundo vem dos escritórios do Rio de Janeiro. E por vacância por portfólio, a gente verifica que não há vacância logística, né? 0%, o restante é tudo aí, então, vacância dos imóveis dos escritórios, né? E a gente verifica também aqui, seguindo aqui, para a gente poder só atualizar, são 95 inquilinos, ó, uma diversificação imensa na quantidade de inquilinos, 20 imóveis, 12 edifícios comerciais, sendo 8 galpões logísticos e 12 edifícios comerciais, né? São 20 no total, mais de 690 mil metros quadrados de área bruta locável. E essa é a localização todas no Sudeste, a maioria aqui em São Paulo, né? Aqui 4 imóveis no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Mais para baixo a gente verifica a foto do portfólio, né? Então, aqui a parte quantitativa, o valor dos imóveis, a área bruta locável de cada um, a participação que o fundo tem neles, né? Tem alguns aqui que são participações parciais, mas a maioria são participações integrais. O fundo tem integralmente os imóveis, tá? Depois dá uma lida aí, o relatório vai estar na descrição do vídeo. Dá uma lida para você saber informações atualizadas. É a única alavancagem que o fundo tem, ó, nesse CD Cambreúva, tá? É a única alavancagem que o fundo tem dentro aí dos seus financiamentos, né, onde o fundo faz aí as compras, né, dos imóveis de forma parcelada. Ele tem somente do CD Cambreúva 150 milhões de reais, que em comparação aí ao seu patrimônio, né, é muito baixo. Aqui são as receitas de locação. O fundo tem uma receita potencial de 28,3 milhões. As vacâncias, o fundo deixa de arrecadar aí mais de 2 milhões. E os descontos atuais, o fundo deixa de arrecadar 600 mil reais, o que dá aí uma receita recebida de 25 milhões. É a receita recorrente, né? E a receita não recorrente de 1,4 milhões. Na verdade, é 25 milhões no total, né? E 1,4 de receita não recorrente, aquelas que não se repetem aí todos os meses, né? Aqui tem a questão da distribuição do resultado. Então, tem aqui, foram distribuídos mais de 28 milhões de reais, né? O resultado mensal foi de 27,1. O fundo está usando aí parte da reserva para realizar a distribuição. Um fundo que tem uma situação financeira de caixa muito, muito saudável, né? O que a gente verifica aqui é que dentro da abertura, né, que ele faz aqui em relação aos resultados, aqui por cota, né? A gente verifica que teve uma queda na receita de aluguéis, ó, 86 centavos. A receita financeira foi em torno de 20 centavos, aqui na verdade é a multa. A receita financeira foi de 4 centavos por cota
e outras receitas de 10 centavos, e a despesa do fundo atualmente gira em torno de 20 centavos por cota, e o fundo então distribuiu R$ 1 de distribuição. O resultado do fundo, ó, foi próximo, foi 96 centavos, como a gente verifica aqui o resultado mensal, utilizou 3 a 4 centavos de sua reserva para poder distribuir então R$ 1, que vem distribuindo, ó, desde pelo menos o que está aqui nos últimos 6 meses, vem distribuindo em torno de R$ 1 por cota. E mais para baixo, a situação aqui do fluxo de caixa do mês. Então o fundo, ó, tem receitas aí de caixa bem altas, né, o que a gente verifica aqui são 664 milhões de saldo no dia 31 de maio de 2024. O fundo iniciou com 410 milhões, teve aí a oitava emissão de cotas, né? 261 milhões arrecadados, captados aí através da oitava emissão de cotas. O fundo atualmente provavelmente buscando algumas oportunidades no mercado. Está com caixa bem robusto, que está gerando aquela receita financeira bem alta também, em torno de 20 centavos, na verdade de 4 centavos por cota, né? A receita financeira aqui está em 4 centavos por cota, aqui foi até mais alta, né? Isso aqui são as multas, provavelmente multas de rescisões dos contratos. Aqui a gente verifica também que praticamente o valor patrimonial do fundo está estabilizado, teve uma pequena queda aqui de 0,05%. Pequena queda no KNR11 significa alguns milhões, tá? Então a gente verifica que o patrimônio líquido teve uma redução, praticamente aqui não teve redução, né? Na verdade teve a integralização, provavelmente teve a integralização do valor captado, né, e mais, né, no bojo total, ele teve uma desvalorização no seu valor patrimonial de 0,05 centavos, tá. Então teve um acréscimo de ativos, só que pelo valor de mercado teve uma redução de 0,05%. É isso então, né, relatório gerencial aí do KNR11, demorou um pouquinho aqui o vídeo, né, em torno aí em torno aí de 17 minutos, mas é um fundo que a gente está se atualizando em relação aí aos seus valores. A gente verifica que o fundo está com aquela estabilização em relação à vacância, está com uma ocupação saudável, está com caixa interessante aí e está distribuindo, ainda está distribuindo R$ 1 por cota. Eu acho que esse é o resultado que o fundo aí praticamente vai manter aí durante o ano inteirinho, né? A não ser que faça alguma outra movimentação do seu portfólio, ou então um imóvel, de repente, gere um aluguel um pouquinho maior aí do que a receita financeira que ele está oferindo com o caixa. E vamos acompanhar aqui, né? O fundo que ainda não tem, o mercado está em queda, né? Muita queda aí, muitos fundos caindo bastante aí no mercado, FIF, Agros, FIINFRAS caindo bastante, e pode ser uma grande oportunidade para quem está entrando, quer aumentar a posição aí no mercado, tá bom? É isso aí então.